No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre superfícies. Um exemplo simples de superfície é uma porção de plano. Vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem um retângulo e a gente quer localizar cada ponto no retângulo. Da maneira como eu desenhei, a gente está construindo um sistema de coordenadas cartesianas. E cada ponto é indicado por duas coordenadas, x e y. Esse ponto aqui eu determinei sendo a origem, é o ponto 0, 0. À direita eu tenho o ponto 1 e 0, depois o 2 e 0. Quando eu vou para cima, muda a segunda coordenada. Esse ponto, por exemplo, o ponto 1 e 1. Esse aqui seria o ponto 2 e 1, 3 e 1, assim por diante. Mas existem superfícies um pouco mais complicadas, que têm alguma curvatura. Então, para isso, eu vou usar um balão para ajudar na explicação. Eis a minha superfície. Eu também vou querer determinar a posição dos pontos aqui através de duas coordenadas. Para isso, eu vou construir linhas que seriam semelhantes às nossas linhas na superfície da Terra, os paralelos e os meridianos. Construir as primeiras linhas, que seriam equivalentes às primeiras linhas lá no retângulo, e depois eu vou construir outras. Agora, um ponto pode ser localizado aqui pelo número dessa linha e da outra linha que passa atravessando. Cada ponto vai ter duas coordenadas diferentes. A gente vai se motivar por esse exemplo para definir superfície como o conjunto de pontos é determinado por uma função vetorial de duas variáveis. Na superfície da Terra, as duas variáveis seriam longitude e latitude. Aqui a gente vai se permitir duas variáveis quaisquer, u e v. Em vez de ter uma função r de t, como a gente tinha para determinar uma linha, agora a gente vai modelar uma superfície como uma função vetorial r de uv. Para formalizar essa ideia de função vetorial de duas variáveis, eu vou digitar aqui r de uv, onde r é uma função vetorial das variáveis u e v. Como r é uma função vetorial, ela tem três componentes, x, y e z. E cada uma dessas três componentes são funções de u e v. Agora vejamos um exemplo simples. Vamos parametrizar o plano z igual a x mais y. Esse é um exemplo bastante simples e haveria diversas formas de parametrizar de forma simples. Mas a que me parece mais natural é escrever o x e o y como os próprios parâmetros, isto é, x igual a u e y igual a v. Então, x igual a u, y igual a v e z igual a x mais y, que é igual a u mais v. Substituindo na nossa forma vetorial, o r de uv é igual a ui mais vj mais u mais v entre parênteses k. O domínio de u e v são todos os reais. Agora um segundo exemplo, um pouco mais complexo, a esfera de raio unitário. R de uv é igual a seno de u, seno de vi, mais seno de u cosseno de vj, mais cosseno de u. Observem que isso recai exatamente no sistema de coordenadas esféricas, onde u é a colatitude, que é normalmente denotada por φ, e v é a longitude, normalmente denotada por θ. O domínio dessa função é u entre 0 e π e v entre 0 e 2π. Uma observação que a gente pode fazer é que a norma de r, que é a distância de zero até a origem, é constante igual a 1, confirmando o fato de estar parametrizando uma esfera unitária. Para demonstrar essa afirmação, basta a gente calcular x² mais y² mais e² a partir da própria parametrização. Somando os termos, a gente tem seno quadrado u, seno quadrado v, mais seno quadrado u, cosseno quadrado v,
mais cosseno quadrado U. A gente pode botar os termos em evidência, de forma que a gente obtenha a seguinte expressão. Seno quadrado mais cosseno quadrado, porque o seno quadrado mais cosseno quadrado anteriormente foi colocado em evidência e virou 1, e agora eu tenho seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Não está cabendo bem a fórmula, porque ela é muito longa, mas dá para ver que aquilo é 1. A nossa próxima preocupação é o vetor normal a essa superfície. O vetor normal unitário vai ser definido como a parcial de R em relação a U, produto vetorial a parcial de R em relação a V, dividido pela norma desse produto vetorial, em cada ponto onde o produto vetorial é não nulo. Os pontos onde o denominador é não nulo são chamados de pontos regulares da parametrização. A orientação é dada pela direção do vetor normal. Para motivar essa definição de vetor normal, eu vou retornar ao plano cartesiano. Voltamos ao nosso plano cartesiano em termos das variáveis u e v. O u está no lugar do x e o v está no lugar do y. E essa linha é a linha de v igual a 0, portanto, uma linha de v constante. E essa linha é a linha de u igual a 1, portanto, uma linha de u constante. O vetor normal nessa linha é dado na direção da derivada. E o vetor normal dessa linha é dado na direção da derivada. Mas de quais derivadas? Nessa, como v é constante, é na direção da derivada em relação a u, quer dizer, na derivada parcial de r em relação a u. E nessa é na direção da derivada parcial de r em relação a v. O vetor normal está aqui nessa direção, na direção perpendicular tanto a parcial em relação a u como a parcial em relação a v, e por isso está na direção do produto vetorial. O mesmo acontece na esfera, ou nesse balão aqui, onde o vetor normal à superfície é perpendicular tanto essa linha aqui de u constante como essa linha de v constante. E é por isso que a gente põe aquela definição de produto vetorial. Agora, por que eu divido pela norma do produto vetorial? Porque eu estou privilegiando um vetor normal unitário.